você que está ligado aí na Morretes TV. Nós estamos aqui para mais um programa Momentos de Fé com o pastor Antônio Nunes. E eu gostaria de dizer para você nesta manhã que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 8h30 às 9 horas, com este devocional, para que nós possamos ter assim um fortalecimento na nossa vida espiritual. É muito bom quando nós podemos reservar esse tempo, como nós já falamos aqui, uma mensagem anterior, que é muito bom nós termos um tempo reservado para fazer um devocional com o Senhor, né? Estar meditando aqui na Palavra de Deus, estar orando alguns minutos. Isso realmente faz muito bem para a nossa vida espiritual diante de Deus. E já eu quero ir para a Palavra de Deus. Quero ler com você no livro de Mateus, capítulo 22. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os bois e cevados já estão mortos, tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Este texto que nós acabamos de fazer a leitura aqui da Palavra de Deus, ela fala sobre as bodas do Cordeiro. E nós, como cristãos que somos, nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, e o qual Ele levará consigo para o céu, e lá estará preparado as bodas do Cordeiro, o qual é uma festa que haverá no céu. E então nós queremos aqui meditar acerca
da parábola das bodas. Foi uma parábola que Jesus, ele estava ali dando aos seus discípulos, aos seus seguidores, porque Jesus, ele falava muito através de parábolas. A parábola é uma alegoria, é uma maneira mais simples de as pessoas entenderem aquilo que diz respeito ao reino dos céus. Então Jesus falava muito através de parábola para que as pessoas entendessem a mensagem espiritual que Jesus então queria passar. E a maioria dos ensinamentos de Jesus, como nós já falamos, é por meio de parábolas. Parábola, ela é uma narrativa curta e alegórica baseada em situações do cotidiano, usada para ilustrar verdades espirituais profundas e ensinamentos morais, especialmente sobre o reino de Deus e de forma mais compreensível e memorável. Então, aquilo que eu falei ficava de mais fácil compreensão para que as pessoas pudessem entender a mensagem que Jesus passava acerca do reino de Deus na terra. E a parábola, ela une uma realidade terrena com uma verdade celestial. Aqui Jesus estava trazendo um ensinamento a respeito do grande banquete que haverá no céu, no dia das bodas do Cordeiro. Na sua narrativa, ele começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. O primeiro convite que o Senhor mandou para os convidados, os primeiros convidados, eles recusaram. Eles não quiseram atender o chamado de Deus. O chamado do rei para o banquete representa o chamado de Deus por meio dos profetas, depois pelos apóstolos e discípulos, e hoje é feito pela Igreja de Cristo na terra. A festa é a imagem do reino de Deus, da alegria da salvação e da comunhão que nós temos com o Pai. Por isso, se fala muito que quando alguém se rende aos pés de Jesus aqui na terra, acontece uma festa lá no céu, porque é o que nós devemos fazer, celebrar quando nós temos a garantia da salvação da nossa alma. E os primeiros convidados, eles, para celebrar o grande banquete no céu, diz respeito ao povo de Israel. O povo de Israel, eles foram os primeiros convidados. E eles recusaram o convite. Mataram os profetas, perseguiram e mataram os apóstolos. E eles mataram o próprio Filho de Deus, crucificado na cruz do Calvário. Eles receberam um convite para o grande banquete no céu. E o que eles fizeram? Recusaram o convite. Até hoje ainda tem lugares que matam os missionários que vão anunciar a palavra de Deus,
Existem alguns lugares que os missionários chegam e são perseguidos. Muitos são mortos por pregarem a palavra de Deus. E são pessoas que estão recebendo convite para esse grande banquete e ainda hoje continuam recusando o banquete celestial. No versículo 4 que nós lemos, diz assim: depois enviou outros servos, dizendo: eis que tenho o meu banquete preparado, já está tudo pronto, aceitem o meu convite para as bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então veja bem, quando se fala acerca do reino de Deus, quanta perseguição existe contra o reino de Deus na terra. Esses outros servos são os anunciadores do Evangelho, que continuam anunciando a respeito da segunda vinda de Cristo e das bodas do Cordeiro, quando haverá o grande banquete no céu. A igreja está pregando, a igreja está anunciando, a igreja está falando da vinda de Cristo, a igreja está pregando sobre o arrebatamento da igreja, a igreja está anunciando o grande banquete que haverá no céu. Nós estamos indo para um rápido intervalo, fique aí que nós já estamos de volta. Olá, estamos aqui de segunda a sexta, das 11h30 às 12h30, no Jornal da Manhã, na Morretes TV. Seu dia mais bem informado. Notícias, serviços e tudo o que impacta a sua rotina. Informação clara, rápida e confiável, para você ficar por dentro de tudo o que tem no nosso litoral. Notícias, cultura, esporte, turismo, entretenimento, negócios. Agora tudo em um só lugar, feito com credibilidade, profissionalismo e o carinho que a nossa região merece. Diretamente de Morretes, estamos acompanhando tudo o que movimenta o litoral. E em breve você vai poder acompanhar reportagens exclusivas, conteúdos feitos sobre medida para você que vive aqui. A Morretes TV nasce com um propósito claro: valorizar o litoral, impulsionar o desenvolvimento regional e mostrar para o mundo a força do nosso povo. E se a nossa região cresce, a sua marca cresce junto. Agora, empresas de Morretes, Antonina e todo o litoral têm a oportunidade de anunciar em uma emissora feita para elas. Anunciar na TV não é mais algo distante. É simples, acessível e extremamente poderoso. A Morretes TV é uma vitrine para o litoral do Paraná, um espaço para fortalecer marcas e gerar resultados, aproximar negócio das pessoas que realmente fazem parte do nosso dia a dia. Aqui sua marca aparece com um propósito, credibilidade e alcance, porque investir em comunicação local é investir no crescimento da nossa própria comunidade. Quer fortalecer a sua marca e alcançar milhares de pessoas e fazer parte de um projeto que vai mudar a comunicação do litoral? Na Morretes TV, o conteúdo é feito com a cara da nossa gente. Jornalismo local com credibilidade e proximidade. No agro, mostrando a força que move a nossa economia. Cultura e gastronomia, revelando os sabores e as tradições que nos tornam únicos. Tudo isso produzido com qualidade profissional e transmitindo na televisão e nas plataformas digitais para você estar sempre conectado ao que acontece na sua região. Morretes TV é mais do que um canal. É um movimento que conecta pessoas, ideias e oportunidades. É a nossa voz, a nossa imagem, a nossa região. Morretes TV. Feita por quem é daqui para quem é daqui. Internet e telefonia na qualidade que você precisa? Só na IP Link.
Atendemos toda a região de Morretes e Antonina. São 18 anos entregando serviço de qualidade com confiança que você merece. A IP-Link é a primeira empresa da região a ter fibra ótica, entregando mais velocidade em sua casa. Com nosso suporte especializado, estamos prontos para atender qualquer imprevisto com eficiência e agilidade. Entre em contato com o nosso time comercial e venha fazer parte do melhor provedor de internet da região. Pensou em internet e telefonia? Pensou em IP-Link. Quero agradecer você que aguardou. Nós vamos estar dando continuidade à meditação desta manhã. Mas ainda hoje, a igreja ela é perseguida na terra. Ainda hoje, aqueles que anunciam a palavra de Deus são perseguidos. Mas a palavra de Deus não está deixando de ser anunciada. Mesmo sabendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pregado na cruz do Calvário para garantir a nossa entrada nesse banquete, mesmo assim muitos ainda estão recusando o convite do Rei. Muitos convidados hoje viram as costas para o convite. Eles continuam fazendo os seus cotidianos e não estão dando atenção ao convite do Rei. As desculpas mostram como as pessoas colocam seus bens, negócios e vida pessoal acima de Deus, perdendo a grande chance de participar da eternidade com Cristo. A grande festa, o grande banquete é o convite de Deus à salvação. É o grande convite de Deus à salvação e à vida eterna, que após ser rejeitado por muitos, é oferecido aos marginalizados, mas requer uma resposta de fé e uma preparação especial. Então, a grande festa, o grande banquete é o convite de Deus à salvação. Versículo 8, versículo 9 e versículo 10 diz assim: Então disse aos seus servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados eles não eram dignos. Se eles fossem dignos, eles aceitariam o convite. Então, como eles rejeitaram os convidados especiais, eles rejeitaram o convite, e depois as saídas dos caminhos e convidai para a boda todos os que vocês encontrarem. E os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Aqui diz respeito à Igreja de Cristo. Diz respeito à Igreja de Cristo que sai pelos caminhos anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Então, diz respeito à Igreja de Cristo, diz respeito à pregação do Evangelho que está sendo anunciado nos 4 cantos da terra. E muitas pessoas boas das sociedades recusam aceitar o convite, mas quando o Evangelho é pregado aos marginalizados, muitos deles aceitam o convite. O versículo 10 diz assim, que os pregadores do Evangelho saíram pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Diz respeito às igrejas que são lotadas de pessoas
que estão dando a atenção à pregação do Evangelho que os seguidores de Cristo estão anunciando nos 4 cantos da terra. E muitas vezes tem pessoas muito boas dentro da sociedade que recusam o convite. Mas muitos pregadores que têm ido nas penitenciárias pregar aos marginalizados dentro da penitenciária, quando o Evangelho chega lá dentro da penitenciária, muitos daqueles que cometeram crimes acabam rendendo a sua vida aos pés do Senhor, acabam se arrependendo dos seus pecados, e então eles aceitam o convite para um dia estar no grande banquete celestial. Aleluia! E para que nós possamos encerrar, eu quero ler o versículo 11, 12 e 13 que diz: E o Rei que é Cristo, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com vestes nupcial. Quando estavam todos reunidos para o grande banquete, o rei entrou para ver os convidados. E ele encontrou alguém que não estava trajando a veste nupcial. E disse assim: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui, esse texto diz respeito ao juízo final, quando o Rei que é Cristo irá fazer o grande julgamento. A palavra de Deus diz assim que um dia o Senhor Jesus Cristo ele vai estar no juízo final fazendo o grande julgamento, e haverá 2 filas, uma fila na direita, outra fila na esquerda. E ele vai dizer assim para aqueles que são à sua direita, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. É porque vocês deram crédito à palavra, então agora vocês recebem a vida eterna. E aqueles que estão na fila da esquerda, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim que não vos conheço, porque vocês praticaram a iniquidade e vocês não deram crédito à minha palavra. Por isso, vocês serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. E eu não estou inventando isso nessa meditação, mas você pode constatar isso lendo a palavra de Deus. Aquele que foi encontrado sem as vestes nupcial são todos os que não estão dando atenção à pregação da palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. As trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, é a condenação eterna. É a condenação eterna que o Senhor, Ele tem dito aqui na sua palavra. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que cada um de nós possamos estar dando atenção à palavra de Deus e aceitando o grande convite que nós um dia iremos nos assentar na mesa com o Senhor para celebrar as bodas do Cordeiro. Agora eu quero estar orando com a tua vida e que você possa também estar orando comigo aí aonde você está. Querido Pai Celestial, nós queremos, Senhor, nesta oração, pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja testificando aquilo que foi
mencionado aqui nessa meditação a respeito das bodas do Cordeiro, a respeito da salvação da alma, a respeito das duas filas no dia do juízo final, a respeito do lugar da eternidade com Cristo e a respeito do lugar de sofrimento, lugar de dor, de tristeza, de ranger de dente. Mas nós não queremos, Pai, que nenhuma alma se perca, porque é para isso que a Tua palavra ela está sendo pregada nos 4 cantos da terra, Pai, para que as pessoas estejam ouvindo e estejam dando atenção para a Tua palavra, Senhor. A essa pessoa que está agora, Pai, orando comigo, Pai, que a Tua palavra possa falar profundamente no coração dela e que a luz de Cristo possa resplandecer na sua vida e que no dia em que o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja, que nenhum fique para trás, Senhor. Que nenhum de nós se perca, Pai, mas que todos nós sejamos salvos. Assim nós queremos já Te agradecer e dizer muito obrigado, ó Pai. Obrigado por você estar aqui conosco, nos acompanhando na meditação da palavra, nos acompanhando na oração. Aguardamos você amanhã, nesse mesmo horário, quando estaremos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Até amanhã.